Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, todos nós cristãos cremos que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, também Ele é Deus. Porém, em sua vida, quando Ele esteve no meio de nós, quando Jesus soube que era Deus? Para entendermos o teor dessa pergunta, é necessário primeiro entender o que significa dizer que Jesus é Deus. Sabemos que esse conjunto de sabedoria, temos que saber que a Santíssima Trindade naturalmente refere-se a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por outro lado, a encarnação é uma das doutrinas centrais do cristianismo, e Jesus se fez homem na pessoa de Jesus de Nazaré. Cada um deles, Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus no sentido de compartilham a mesma natureza divina. Por serem Deus, todos eles estavam presentes na criação. Naquela ocasião, Deus falou no plural. Tinha mais alguém com ele. O Senhor falou assim: façamos o homem à nossa imagem. O Evangelho de João afirma isso quando começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Voltando à pergunta, quando Jesus soube que era Deus? Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sempre soube que era Deus. Se lermos o que está no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 21 ao 23, vemos: um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio dos profetas: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Não é de surpreender que cada um dos evangelhos testemunha o fato de que Jesus sabia ser a encarnação da pessoa da Santíssima Trindade. Embora alguns estudiosos possam questionar se Jesus sabia disso, as Escrituras demonstram claramente que Jesus sabia e acreditava ser ele Deus encarnado. Tanto em Mateus capítulo 3 quanto em Marcos capítulo 1, Deus anuncia que Jesus é seu filho. Depois de ser batizado, Jesus saiu imediatamente da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E eis que uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso não significa que Jesus não compreendesse a sua identidade antes do batismo. Significa simplesmente que nem Mateus nem Marcos incluíram relatos de conhecimento ou compreensão prévios. O Evangelho de João deixa claro que Jesus é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. De fato, o Evangelho de João descreve o significado e a importância da encarnação em uma linguagem sublime de toda a Escritura. O Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas nos deu o seu Filho unigênito, que revelou a Deus. Esse é o contexto da declaração de João Batista de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João fez esse anúncio quando viu Jesus vindo em sua direção, e para que ninguém interpretasse mal o que João queria dizer, ele encerrou seu anúncio com a declaração: e eu mesmo vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. Se João Batista entendeu isso e proclamou a presença de Jesus, então certamente Jesus também entendeu. E se Jesus não estivesse entendido ou não acreditado nisso, não teria corrigido João? E desde criança Jesus sabia que ele era a segunda pessoa da sua condição divina.
O Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 52, fornece um relato da infância de Jesus. É a história da viagem de Jesus a Jerusalém aos 12 anos, quando ele foi com Maria e José para celebrar a Páscoa. Quando Maria e José partiram para Nazaré, Jesus ficou no templo. Maria e José só se deram conta disso depois de um dia inteiro de viagem, pensando que ele estivesse em algum lugar na caravana de peregrinos que seguia para o norte. Quando perceberam que ele não estava com eles, voltaram para Jerusalém e o procuraram. Depois de 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e as suas respostas. Quando José e Maria o viram, ficaram perplexos. Então sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando aflitos. E ele lhes respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que lhes disse. Jesus certamente sabia que era divino. Ele entendia que o templo era a casa de seu pai e que tinha que estar ali. Compare o entendimento dele com o de Maria e José. Eles não entenderam, mas Jesus claramente entendeu. A decisão de Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, de incluir esse relato deve ser entendido como uma indicação de que Jesus já sabia ser o Filho de Deus quando estava no templo aos 12 anos de idade. Será que ele já sabia disso antes? É possível, mas nada nas Escrituras afirma isso claramente. O silêncio completo dos evangelhos sobre qualquer outro evento durante a infância de Jesus não deve ser interpretado como se Jesus não soubesse. Em vez disso, o relato de Lucas apoia claramente a ideia de que Jesus sabia quem ele era e o que isso significava quando viajou para Jerusalém aos 12 anos. Após o incidente no templo, Lucas diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se naquele momento sua experiência humana, Jesus já soubesse de tudo, por isso já crescia em sabedoria. Ressaltamos que essa era a experiência humana de Jesus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas em algum aspecto ele ocultou sua divindade de acordo com a vontade do Pai. Assim, o Filho se submeteu ao crescimento físico, intelectual, social e espiritual. O Filho de Deus voluntariamente se colocou na posição de precisar assimilar conhecimento como homem. Afinal, quando Jesus soube que era Deus? Da expectativa celestial, o Filho sabia desde a eternidade quem ele era e qual seria a sua missão terrena. Na perspectiva terrena, o Jesus encarnado chegou a essa compreensão em algum momento no início da vida. E quando exatamente esse momento ocorreu, não podemos saber com certeza. Jesus possuía uma fé suprema, tendo nascido com o Espírito Santo. Portanto, não resta nenhuma dúvida quanto à sua identidade como Deus encarnado. Observe a confiança de Pedro ao identificar a verdadeira natureza de Jesus quando lhe disse o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. A Bíblia não registra nenhuma dúvida que Jesus possa ter tido sobre a sua identidade. A sua hesitação no jardim de Getsêmani, quando dizia respeito à tentação de deixar passar o cálice do seu sacrifício, não se referia à sua identidade, nem a qualquer tipo de dúvida sobre si mesmo. Como Cristo também era um profeta, ele tinha conhecimento direto do Pai que os humanos jamais tiveram. Portanto, dado esse conhecimento, ele não precisava de fé para conhecê-lo da mesma forma que nós, visto que nunca tivemos o tipo de contato direto com o Pai e ele teve antes da sua encarnação.
Como filho unigênito, ele também compreendia que sua vontade e os seus objetivos precisavam estar em sintonia com os de seu Pai Celestial. Embora a Bíblia não mencione se ele sabia dessa verdade, que um dia teria que morrer pelos pecados da humanidade, certamente ele compreendia sua origem e identidade divina. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.